Olá! Sou Carlos Almeida, 45 anos, morador de Congonhas, uma pacata cidade de Minas Gerais. Atualmente, eu e minha família vivemos da agricultura, mas nem sempre foi assim. Já tive uma vida diferente, vivendo na cidade de Diamantina, uma região um tanto mais agitada e repleta de histórias. Uma dessas histórias, vivi eu mesmo e é ela que quero compartilhar com vocês agora. É a história de quando encontrei a temível Mãe do Ouro há anos atrás. Diamantina é uma cidade histórica, cheia de belezas naturais e rica em lendas e folclore. Uma dessas lendas é sobre a Mãe do Ouro, uma criatura sobrenatural que pode se transformar em uma bola de fogo que brilha à noite. Dizem que onde ela passa, no dia seguinte, encontrava-se ouro. Nessa época, eu era um caçador. Vivíamos numa pequena casa de madeira no limite da cidade, com a floresta como nossa vizinha mais próxima. Era uma vida simples, mas honesta. Minha esposa, Ana, cuidava de nossa filha, Laura, enquanto eu saía para caçar e trazer alimento para casa. A floresta era uma amiga e uma inimiga. Ela oferecia alimento e abrigo, mas também escondia perigos. Eu conhecia cada pedra, cada árvore, cada trilha daquela floresta, e ainda assim, sabia que ela sempre guardava segredos. E foi em uma noite, como tantas outras, que a floresta decidiu revelar um desses segredos. Havia uma tradição entre os caçadores da região de oferecer um pequeno pedaço de ouro à Mãe do Ouro, na esperança de que ela concedesse proteção e boa sorte. Eu, porém, sempre fui cético. Nunca acreditei em lendas e mitos. Para mim, a floresta era apenas floresta, e os animais eram apenas animais. Mas naquela noite, minha crença foi desafiada. Como todo caçador, eu tinha meus rituais. Antes de entrar na floresta, costumava tocar o tronco da grande jequitibá na entrada da trilha. Era como uma saudação silenciosa, uma permissão para adentrar aquele espaço sagrado. Naquela noite, ao tocar a jequitibá, senti uma energia diferente, um formigamento que percorreu todo o meu corpo. Achei estranho, mas não dei muita importância. Eu estava focado na caça. Naquela época, a carne que eu trazia era o que mantinha minha família. A cada passo que dava, mais eu adentrava a escuridão da floresta. O som dos meus passos quebrava o silêncio da noite, perturbando apenas os pequenos animais que corriam para se esconder. Eu seguia meus instintos, ouvia o vento, os ruídos, os odores. Foi então que a vi pela primeira vez. Uma luz dourada no meio da floresta. No começo, pensei que era o reflexo da lua em algum riacho. Mas conforme me aproximei, percebi que a luz não vinha de um reflexo, mas sim de algo ou alguém. Hesitei por um momento, mas minha curiosidade foi mais forte. Segui em direção à luz, meus passos agora mais cautelosos. Quanto mais perto chegava, mais intensa a luz se tornava. Era como se o ouro derretido tivesse se transformado em luz e estivesse dançando diante dos meus olhos. E então, eu a vi. A Mãe do Ouro. Uma figura de uma mulher, envolta em luz dourada. Seus olhos eram como duas pedras preciosas, brilhando com uma intensidade que eu nunca vi antes. Eu estava hipnotizado, paralisado. Eu sentia medo, mas também uma estranha calma. Ela não disse uma palavra, mas eu podia sentir sua mensagem. Ela me mostrou a floresta, os animais, os rios. E então, ela me mostrou o ouro, as minas, os homens com suas ferramentas destruindo tudo por ganância. Eu senti uma tristeza imensa, uma raiva que não era minha. Foi então que ela desapareceu, deixando para trás apenas a luz dourada que lentamente desvaneceu na escuridão da floresta. Fiquei parado ali por um bom tempo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Minhas pernas pareciam não me obedecer e meus pensamentos estavam em um turbilhão. Aos poucos, fui recuperando meus sentidos e me dei conta de que estava sozinho na floresta, no meio da noite. Com esforço, voltei para a trilha e caminhei de volta para casa. O trajeto, que geralmente era animado e cheio de vida, pareceu estranhamente sombrio e silencioso. A floresta,
que costumava ser minha aliada, agora parecia estranha e distante. Chegando em casa, não contei a ninguém o que havia acontecido. Como poderia? Quem acreditaria em uma história como essa? Achei melhor guardar para mim. No dia seguinte, em vez de voltar para a floresta como de costume, decidi ficar em casa. Fiz algumas tarefas, ajudei minha esposa e brinquei com meus filhos. Mas a imagem da Mãe do Ouro não saía da minha cabeça. A partir daquele dia, eu mudei. Parei de caçar, comecei a trabalhar na cidade. Era um trabalho duro, mas me sentia mais em paz. A floresta não era mais o mesmo lugar para mim. Não depois de ver o que a ganância poderia fazer. Os anos se passaram e a vida seguiu. Mas nunca esqueci o que aconteceu naquela noite. A imagem da Mãe do Ouro, a tristeza em seus olhos. Isso me marcou de uma forma que nada mais conseguiu. E mesmo agora, depois de tantos anos, sempre que passo perto da floresta, ainda sinto a mesma energia que senti naquela noite. É como se a Mãe do Ouro ainda estivesse lá, lembrando-me da lição que aprendi, que devemos respeitar a natureza, não importa o que. Eu nunca mais voltei àquela parte da floresta depois daquela noite. Por anos, a vida seguiu em seu ritmo habitual, com a rotina do trabalho e os cuidados com a família ocupando meus dias. Mas, mesmo com a passagem do tempo, eu nunca esqueci a Mãe do Ouro e a lição que ela me ensinou. Em todas as noites de lua cheia, eu podia sentir a presença dela. Não importava onde eu estivesse ou o que estivesse fazendo, eu sentia uma energia inexplicável que me lembrava daquela noite na floresta. Eu nunca falei sobre isso com ninguém, mas essa sensação se tornou parte de mim, uma parte que eu nunca consegui esquecer. Alguns anos depois, um evento inesperado me fez voltar àquela parte da floresta. Uma grande empresa queria desmatar a área para construir uma fábrica. Eles diziam que traria empregos e prosperidade para a cidade, mas tudo que eu conseguia ver era a destruição que isso traria para a floresta. Eu lutei contra essa decisão. Apesar de não ser um homem de muitas palavras, falei em todas as reuniões da cidade, tentando convencer os outros a proteger a floresta. Não foi fácil. Muitos acharam que eu estava louco, mas eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Durante uma dessas reuniões, quando as coisas pareciam sem esperança, algo incrível aconteceu. A luz da lua brilhou pela janela e, por um breve momento, pude ver a figura da Mãe do Ouro refletida no vidro. Ninguém mais pareceu notar, mas para mim foi um sinal. Eu sabia o que tinha que fazer. Naquela noite, voltei para a floresta e fui até o lugar onde havia encontrado a Mãe do Ouro tantos anos antes. Eu não sabia se ela estaria lá, mas eu tinha que tentar. Para minha surpresa, ela estava. A Mãe do Ouro, em toda sua glória, estava lá. Ela parecia diferente, mais velha, mas seus olhos ainda tinham o mesmo brilho dourado. Ela me olhou por um momento e depois, sem dizer uma palavra, desapareceu na floresta. Eu fiquei ali por um bom tempo, pensando no que deveria fazer. Finalmente, com a imagem da Mãe do Ouro ainda fresca em minha mente, voltei para a cidade. Nos dias que se seguiram, lutei com todas as minhas forças contra a construção da fábrica. E, de alguma forma, conseguimos. A floresta foi salva e a empresa teve que buscar outro lugar para sua fábrica. Muitos na cidade não entendiam o que havia acontecido, mas eu sabia. Eu sabia que a Mãe do Ouro havia nos ajudado. Desde então, eu continuo minha vida, sempre respeitando a floresta e as criaturas que nela vivem. E sempre que vejo a lua cheia brilhando no céu, eu me lembro da Mãe do Ouro e da lição que ela me ensinou. A natureza é um bem precioso, que deve ser respeitado e preservado. E as criaturas que nela vivem, por mais estranhas ou assustadoras que possam parecer, são parte desse equilíbrio. Eles têm tanto direito a essa terra quanto nós. E com essa mensagem, eu termino minha história. Espero que ela sirva de lição para todos que a ouvirem. Respeitem a natureza, respeitem a Mãe do Ouro. E esse foi mais um História que o Povo Conta.
Caso você tenha um relato ou depoimento de experiências sobrenaturais ou inexplicáveis, nos conte, para apresentá-los às pessoas, para mostrar que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia.